Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Como prometido, a partir de hoje eu vou começar a postar as dicas das dificuldades que vocês responderam nas enquetes. E para quem está chegando agora, eu quero dar as boas-vindas e falar que durante a semana eu fiz algumas enquetes onde o pessoal foi respondendo qual a maior dificuldade. E a partir de agora eu vou gravar alguns vídeos já para dar algumas dicas para vocês irem analisando dentro do negócio de vocês. Meus parabéns para quem ficou até agora no grupo e não saiu, porque a partir de agora começa conteúdo. Então, hoje eu vou dar a primeira dica da primeira enquete. Então, a primeira enquete, que foi gestão financeira, a ganhadora foi a que está até escrita aqui: margem de lucro baixa. Então, hoje eu vou falar como você analisar o porquê que a sua margem de lucro está baixa aí dentro. Vamos lá, primeira enquete: margem de lucro baixa. Como você vê se a sua margem de lucro está baixa? Primeiramente, para quem não consegue ainda visualizar isso, o que você precisa pegar? Você precisa pegar inicialmente o que você faturou dentro do mês, deduzir custos de mercadoria, despesas, e aí você vai ter a margem de lucro líquida. Um exemplo, vamos supor que você vendeu 50 mil reais, entre custos de mercadoria e despesas, você teve 45 mil reais dentro do mês. Então você teve uma margem de lucro líquida 5 mil reais. Como trazer isso em porcentagem? Você vai pegar os 5 mil reais, dividir pelos 50 mil, vai dar 0,1. Estou fazendo uma conta básica aqui, arredonda, para a gente entender. E você vai multiplicar isso por 100, que vai dar o resultado de 10%. Então, essa seria a sua margem de lucro dentro do seu negócio durante o mês. 10% é uma margem de lucro muito baixa, nesse exemplo que eu estou dando. Agora, como aumentar essa margem de lucro, Tom? Então, eu vou te passar aqui. Primeiro, você precisa analisar 3 coisas. E é isso que eu vou passar para vocês agora. Primeiramente, o que você precisa analisar: a sua margem de lucro de mercadoria, de peças. Esse é o primeiro passo. Então, hoje, uma empresa saudável, eu falo que ela tem que ter uma margem de lucro de peças líquida de 15 a 20% ali. Ela tem que trabalhar dentro dessa faixa. Se trabalhar mais, ótimo, mas eu digo que dentro dessa faixa seria o essencial. E uma margem de lucro sobre a mão de obra, que seria em torno aí de 25 a 40%, de 30 a 40% na mão de obra. Ué, mas tem pessoas que pensam, mas a mão de obra não é 100%? Não. Não. E vocês vão entender o porquê. Eu vou explicar isso para vocês. E o terceiro passo, que é as despesas. Você precisa entender suas despesas também. O que você tem gastado a mais que possa estar influenciando também na sua margem. Então vem comigo agora que eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer esse cálculo e essa análise. Então vamos começar aqui pela mercadoria. Então vou compartilhar a tela aqui de uma calculadora para vocês verem junto comigo. Vamos colocar aquele exemplo lá dos 50 mil reais mesmo. Vamos pôr que daqueles 50 mil, 25 mil reais fosse venda de mercadoria e 25 mil de mão de obra. Então, vamos calcular em cima da mercadoria inicialmente. Você vai calcular 25 mil. Vamos supor que desses 25 mil reais, 15 mil reais foi custo de mercadoria. E desses 10 mil que sobrou, vamos colocar que foi 8 mil de custo comercial, que é o custo relacionado ao quê? À área comercial. Frete, vendedor, despesas com transporte, e tudo relacionado à área comercial, tá? Teve que fazer uma devolução de peça e teve que pagar um SEDEX, enfim, uma tributação por você ter comprado fora do estado, os impostos relacionados à parte de vendas de produtos. Então, tudo isso é relacionado à área comercial. Então, vamos pôr que essa despesa foi 8 mil reais. Então, sobrou um lucro líquido para vocês de 2 mil reais. Você vai pegar aqui, como lá atrás eu mostrei, agora com calculadora para ficar mais fácil, você vai dividir pelos 25 mil reais de venda total, vai dar 0,08. Você multiplica por 100, deu 8.
8% de lucro líquido da sua área comercial. Isso é relativamente baixo, tá? O que eu sempre falo, ela tem que ficar ali pelo menos em torno de 15 a 20%. Aí onde você tem que analisar. Você está precificando errado ou você está tendo despesas exageradas nessa determinada área ou você está comprando a mercadoria de forma errada. Se as suas despesas não têm como melhorar na área comercial e a sua precificação já está mais ou menos da mercadoria de acordo com o mercado, e de acordo com o mercado eu falo, é na mercadoria, tá? E de acordo com o mercado que eu falo, é dos seus, basicamente, concorrentes no nível da sua oficina, tá? Não vá pegar níveis diferentes de oficina. Então, de acordo com o nível da sua oficina. Pode ser que esses dois estejam corretos. Então, qual que é a forma errada? Às vezes você está comprando de forma errada. Você pode ver se está comprando uma distribuidora, está comprando uma autopeça. Em vez de você estar comprando lubrificante em quantidade maior para ganhar desconto, você está comprando ali o uso diário que você necessita. Então, tudo isso você tem que analisar. Então, essa é a dica de você saber como calcular a sua margem de acordo com a sua mercadoria. Aí você sabendo isso, você vai saber onde está o erro e saber como aumentar essa margem e sair dessa margem de lucro baixa, tá? E agora nós vamos ver a margem de lucro operacional, que é da sua área mecânica. Então, da mesma forma, vamos pegar a calculadora aqui, da mesma forma, você vai calcular a sua área operacional, a sua área de produção, que é a área mecânica. No mesmo entendimento, no mesmo cálculo, vamos colocar lá R$ 25.000. Vamos supor que entre os seus mecânicos, manutenção de equipamento, impostos, tudo relacionado às despesas operacionais, deu lá R$ 20.000, certo? Então sobrou lá R$ 5.000 para vocês de lucro líquido. Então, você vai dividir por 25.000, 0,2 multiplicado por 100, 20%. Então, o seu pátio ali, a sua oficina, sua área operacional, está te dando uma margem de lucro líquido de 20%, que, ao meu modo de ver, também é uma margem de lucro baixa. E aí, nesse mesmo entendimento das peças, das mercadorias, você tem que entender aonde que você está errando. Então, para isso, a importância da precificação, porque ali você vai saber a sua despesa operacional por mecânico que você tem dentro do seu negócio. E se o seu mecânico produz menos do que aquela despesa que ele te dá dentro do seu negócio, né, que na verdade não é que ele te dá, mas é que a empresa tem aquela despesa todo mês, e se ele não estiver suprindo, então tem coisa errada. Ou você está em excesso de mecânico, ou você está com um mecânico que não está produzindo o suficiente. Então você tem que entender isso. Ou também você pode estar com a equipe enxuta, tudo legalzinho, mas a sua despesa está indo para o outro lado. Por exemplo, todo mês você está gastando com manutenção de equipamentos. Os seus equipamentos estão defasados e você está todo mês ali gastando. Às vezes seria uma hora de trocar um equipamento. Então, dessa mesmo entendimento, você tem que entender isso para saber aonde que você está errando para aumentar essa margem de lucro da mão de obra também, né? Ou na precificação que está sendo incorreta, ou na produção do seu colaborador que não está produzindo o suficiente que deveria produzir, ou despesas que estão saindo de forma errada, de forma que deveria ser melhorada, ser analisada para entender aonde você pode enxugar ou não. Então, essa é a forma de vocês analisarem para dentro do negócio de vocês, saberem aonde estão errando para poderem aumentar essa margem de lucro. Então, eu quero dar os parabéns novamente para vocês que estão aqui, que estão querendo a melhoria contínua do negócio de vocês. Amanhã eu vou mandar mais um conteúdo aqui de dica. Na segunda-feira, como prometido, mais um conteúdo. E na terça-feira eu vou mostrar para vocês
como fazer essa precificação. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus e aquele abraço. Valeu!